Mas eu quero dizer para você que o Senhor tem uma palavra no seu coração nesta manhã. E eu não sei você, mas quando a Alessandra ministrou, ela disse assim: eu quero profetizar sobre a sua vida. Levante a sua mão. Sabe o que eu aprendi ao longo desses anos? Eu tenho 28 anos, 29, 28 anos de ministério, de consagrado ao ministério da palavra do Senhor. Eu tenho 27 anos vou fazer. Eu me converti e comecei muito cedo. Por isso que os desafios do ministério. Eu comecei muito cedo. Dei aula por mais de 15 anos em Belo Horizonte. Estou aqui em BH há 28. E eu aprendi ao longo desses anos, principalmente com um grande amigo meu, que hoje está com o Senhor. E ele dizia assim: todas as vezes que alguém falar, eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você entender esse ambiente que nós estamos aqui, você precisa entrar debaixo dessa palavra. Quando ela ministrou, disse assim: eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu não vi o que você estava, porque eu estava aqui, mas eu levantei minhas duas mãos e disse: eu recebo. Existe algo a ser liberado sobre a sua vida, e foi liberado já. Foi liberado sobre a sua vida. Este vento que nós recebemos nessa última canção é o mesmo vento que vai soprar de uma maneira sobrenatural nesta manhã sobre a sua vida. Eu quero te abençoar, queridos, com a palavra de Deus ao teu coração, dizer para você que é bom que você separou esse tempo para estar aqui na casa do Senhor. Bom que você veio para esse despertamento. Ontem nós falamos sobre esse primeiro degrau que nós subimos ontem, mas agora nós temos o segundo. Pega a sua Bíblia. Eu quero abençoar você nesta manhã. Nós estamos debaixo de um ambiente profético, irmãos. Eu estou sentindo isso tão forte. Ontem nós falamos que não existe despertamento sem posicionamento. Não existe, eu vou despertar, você desperta para alguma coisa. E quem estava aqui ontem recebeu esta palavra de deixar aquelas coisas lá do passado e se posicionar para receber algo de Deus. Se você pudesse colocar de pé. Nós vamos falar nesta manhã sobre essa subida do segundo degrau que nós fizemos ontem, esse posicionamento. Senhor, estou aqui para deixar aquilo lá para trás. Estou aqui para entender que o Senhor tem algo tremendo na minha vida. Estou aqui para entender que eu vou destravar o meu destino, a minha história, e eu vou romper, irmão. Vocês conseguem entender isso? Que é como se quebrasse, sabe, coisas que te prendem, que te amarram, que faz você ficar tolhido ali. Eu não posso romper, eu não posso crescer, eu não posso fortalecer. Eu falei sobre alguns testemunhos, falei sobre alguns atos proféticos de você fazer para romper e aí partir para cima. Mas isso é um despertamento. E depois desse despertamento, depois desse degrau do posicionamento, eu quero te convidar nesta manhã a você subir ao próximo nível, que é o nível do impulsionamento. Quem está entendendo isso aqui, queridos? Amém, irmãos? Quem está vivo aí? Dá um glória aí. Quem está vivo aí, irmãos? Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, dá um glória aí. Você está vivo? Amém? Então vamos embora, irmãos, vamos balançar aí. A gente precisa disso aqui. Então eu estou nesse posicionamento que eu me posicionei. Quando você se posiciona, você fala: eu estou pronto, Senhor, para decolar. E nessa manhã eu quero te convidar a você decolar nas asas do Espírito. Eu quero te convidar a você falar: agora eu estou no degrau do impulsionamento. O Senhor está me levantando, como levantou esse exército no vale de Osso Seco. O Senhor está me levantando e você vai partir para cima. Irmão, você vai partir para cima. Você vai partir para cima com toda a força do Senhor sobre você. Não tem como. Nós falamos sobre isso, ela até fez a citação sobre essa igreja, dessa pandemia. A gente sabe, o diabo está querendo tolir, está querendo amarrar, está querendo segurar muitas pessoas em casa, muitas pessoas, sabe, envolvidas com tanta, em Minas a gente fala assim, com tantas coisas, um monte de coisa. Você não sabe o que é, mas é um monte. É um tanto de coisa, né? Um tantão de coisas, como dizem, um tantão de coisas. E você está envolvido com isso. Mas eu quero convidar você agora, no nome de Jesus, a se conectar. Amém?
a se conectar. Você vai pegar agora a sua mente e vai colocar cativa ao Espírito do Senhor. Não deixe que você possa devagar a sua mente. Eu poderia estar em tal lugar. Não, você está aqui porque Deus marcou esse encontro com você. Sabe quem está aqui? Quem Deus reservou para estar aqui. Eu creio perfeitamente nisso, irmãos. Eu creio perfeitamente, sabe? E é igual quando as pessoas, irmão, você não foi, você perdeu a bênção. Não, aquilo que Deus tem para a minha vida vai acontecer. A única coisa que pode acontecer de fato é que você prorrogou aquela bênção que tem sobre a sua vida. Sabe? Porque o homem de Deus, ele não perde isso. Ele prorroga aquilo ali. Hoje, de repente, é o que tem para você, está aqui. Você está aqui, você veio buscar. E você não pode sair daqui sem tomar posse disso. Você entende assim que você precisa ser impulsionado agora. Eu quero te impulsionar. Você fala assim, não, eu estou nesse posicionamento diante do Senhor. O pastor não estava aqui ontem, mas então você vai se posicionar hoje diante de Deus. Eu estou, para que haja um despertamento, eu preciso estar nesse posicionamento diante de Deus. Me posicionei como mulher de Deus. Me posicionei como homem de Deus. A minha identidade é o céu. As coisas que estão no céu são as coisas que pertencem na minha vida, que estão internalizadas na minha vida. Eu abro mão dos meus conceitos, eu abro mão do mundo, eu abro mão dos meus prazeres para viver a vontade do Senhor, que é boa, perfeita, agradável e soberana. Eu me posicionei e agora estou pronto, Senhor, para pular. Eu estou pronto para impulsionar. Estou agora no impulsionamento. Atos capítulo 2. Foi a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração, para a sua vida nesta manhã. Para a sua vida. Pastor, o despertamento ele vem com o posicionamento e o degrau do impulsionamento. Diz o texto da palavra do Senhor. Chegando, Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Preste bem atenção. Estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som. A Bíblia diz que esse som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito o capacitava. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado porque nós estamos debaixo dessa bênção que é a presença do Senhor sobre nós. Obrigado pelo aniversário dessa igreja, pela equipe pastoral. Pai, no nome de Jesus, fale conosco para a glória do teu nome. Amém, queridos? Pode sentar. Deixa eu te falar uma coisa. Lucas, quando começa a relatar no capítulo 1, e ele traz esse tratado, e ele fala assim, olha, eu escrevi este tratado, eu escrevi tudo o que aconteceu. Daquilo que Jesus começou a fazer, daquilo que Jesus começou a ensinar. E é interessante que no capítulo 1, ele faz toda uma narrativa sobre todos os atos, de forma resumida, as ações de Jesus. E uma das coisas interessantes que ele fala assim, olha, o Senhor disse, não saiam de Jerusalém, mas fiquem em Jerusalém, até que o Pai cumpra a promessa sobre a vida de vocês. A Bíblia diz que nesta ascensão de Jesus, alguns que estavam ali, dos seus discípulos, dos seus apóstolos, perguntaram, Senhor, mas o que vai acontecer da gente, Senhor? Senhor, o que vai acontecer neste tempo? Quem vai restaurar Israel? Ele fala, olha, não fica preocupado com o tempo, não fica preocupado com o modo, não fica preocupado como isso vai acontecer. Mas o próprio Pai, ele vai estabelecer esse cumprimento a partir da sua própria autoridade. A narrativa do capítulo 1 ainda começa dizendo que eles então perguntaram, Senhor, mas eu preciso saber disso. O Senhor fala assim, quando Lucas relata, ele fala assim, mas recebereis sobre a vida de você o poder.
Ele fala: o Espírito Santo descerá sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Nós estamos abrindo agora uma página de um grande crescimento sobrenatural na história da igreja primitiva. Mas interessante que a Bíblia diz que quando Jesus é assunto e eles perguntam: Senhor, mas ele fala assim: fique tranquilo, o Pai enviará o Consolador. E a Bíblia diz que ele é assunto ao céu. A Bíblia diz que eles retornam, Jesus é assunto ao céu, e eles retornam para Jerusalém. E a Bíblia diz que quando eles retornaram para Jerusalém, tinha uma missão. Preste bem atenção. Tinha uma missão. A Bíblia diz que todos estavam reunidos em oração. E a Bíblia diz que, inclusive, nessa reunião de oração, a Bíblia diz que tinha várias mulheres, a Bíblia diz que tinha outras pessoas reunidas, mas estava ali Maria, a mãe de Jesus. Eu quero que você caminhe comigo nesse texto para você entender. A Bíblia diz que naquela reunião, naquele período, naquele tempo, Pedro reuniu cerca de 120 pessoas. Eles estavam em oração. Se a gente continuar no texto, nós vamos caminhar, e a Bíblia diz que então eles continuavam em oração, continuavam em Jerusalém. Alguns falam que esta reunião de oração era numa casa, outros falam que era no anexo do templo, mas para a gente, queridos, o importante é que eles estavam reunidos para um cumprimento de promessa. Para um cumprimento que mudaria uma história, que mudaria, que alavancaria todo o início, toda a história da igreja primitiva. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando chega no capítulo 2, a Bíblia diz: chegou então o dia de Pentecostes. Uma das festas importantes, dentre as 3 mais importantes, chega o dia de Pentecostes. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Sabe o que eu vejo aqui? Que existia um propósito. Estavam todos no mesmo lugar. E a Bíblia fala que eles estavam todos no mesmo lugar. De repente veio do céu. Não veio de qualquer lugar. Veio do céu um som como de um vento muito forte. Esse som de um vento, da presença do Espírito, era para chamar a atenção de todos que estavam na região. Porque dali daria esse exponencial crescimento da igreja. Cumpriria a promessa. E a Bíblia diz que esse vento encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo do Senhor. Quero liberar sobre a sua vida nesta manhã. Virá sobre nós este vento impetuoso. Virá sobre a igreja nesta manhã esse vento, e todos. E é interessante que existem 2 coisas aqui que a gente tem no grego, que a gente tem um verbo aqui, que nós temos o plesso e nós temos o plero. Nós temos um que é esse enchimento, que não é um enchimento apenas de estado. É um enchimento do plero, onde a gente se enche do Espírito, se fortalece do Espírito e manifesta o Espírito, o nosso fortalecimento. E depois que nós recebemos, pastor, isso é separado? Não existe assim, recebe agora e recebe depois. Não, é a capacitação que vem sobre nós. A Bíblia diz que eles receberam e eles foram avivados. Simultaneamente, a Bíblia diz que quando você recebe esse plero, você recebe automaticamente o plesso, que você é capacitado para exercer aquilo que Deus separou para a sua vida. Então, primeiro, nós fortalecemos o Espírito pelo poder do enchimento do vento que sopra sobre nós. Uma vez estamos cheios, internalizados a presença do Espírito, a nossa vida começa a ter sentido para a gente dizer para os 4 cantos que o Senhor é bom. A gente começa a fazer a obra de evangelização de uma forma sobrenatural. E se a gente pensar na narrativa do capítulo 2, para a gente resumir na narrativa do capítulo 2, nós vamos ver aí um evangelista que foca exaustivamente, de forma expressiva, de forma enfática, a obra manifesta do Espírito Santo do Senhor. Queridos,
O capítulo 2 se destaca justamente sobre isso na vida de Jesus e na vida da igreja. O mesmo Espírito que esteve com Jesus e desceu sobre Jesus no Jordão. O mesmo Espírito que conduziu Jesus no deserto. O mesmo Espírito que usou Jesus para pregar, libertar, curar. É o mesmo Espírito que desce sobre a vida dos irmãos para fazer obras do Senhor sobre a terra. O que eu quero que você entenda nesta manhã, agora o Espírito que estava sobre Jesus é o mesmo Espírito que desce sobre a vida dos discípulos. É o mesmo Espírito que movimenta as águas da igreja. E agora nós nos deparamos com esse texto que elucida o nosso coração para entendermos como a obra do Espírito Santo nas nossas vidas vai marcar a nossa história, vai marcar a história da igreja, vai nos posicionar e vai nos levantar para fazermos obras grandes. Sabe por quê? Porque nós nos posicionamos e agora nós estamos impulsionados pelo Espírito do Senhor. E eu profetizo sobre a sua vida nesta manhã, que o Senhor te levantará na autoridade, que o Senhor te levantará no poder, que o Senhor te levantará na força que Ele tem sobre a sua vida, sobre a sua história, no nome de Jesus. Queridos, preste bem atenção aqui, a bênção que eu quero dizer sobre a sua vida é uma bênção que vai atingir você. Atenção, aqui é uma bênção do Espírito que vai pegar você e consequentemente vai pegar toda a igreja. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus tomado pelo poder do Espírito Santo, ele pensa diferente, ele fala diferente, ele se manifesta as obras do Senhor de forma diferente. O desejo dele é profético pela palavra do Senhor. O desejo dele é ver que a igreja possa romper mais e mais no Senhor. E eu quero dizer para você nesta manhã que o Senhor possa gerar no seu coração, que o Senhor possa gerar no coração dos irmãos dessa igreja e alguns que nos visitam nesta manhã, trazer o que eu disse ontem, trazer as realidades do céu para a terra. Sabe por quê? Porque o que eu ministrei ontem precisa ter uma conexão com o de hoje. Então, que o Senhor possa gerar no seu coração. Entenda uma coisa, a bênção que o Senhor tem para fazer para você nesta manhã é que você possa trazer aquilo que está no céu. Pela fé, você vai trazer na terra. Você vai trazer a existência. E eu me lembro que, eu até coloquei aqui, que George Led, um grande escritor, da teologia do Novo Testamento, ele fala sobre essa realidade. Isso me fascina, a realidade. Sabe o que é, irmãos? São as bênçãos do reino presente versus bênção do reino futuro. E quando nós estamos cheios do poder do Espírito Santo, a gente traz e a gente vive as realidades presentes, porque Deus tem coisa boa para mim aqui. Deus tem vida abundante para você também aqui, para você trabalhar legal, para você transitar legal, para você viver bem, para você dar uma vida digna para sua família, para você estudar, para você trabalhar. Isso é desfrutar das bênçãos do reino presente. Pastor, estou desfrutando? Estou. Mas sabe o que ele diz? Ele fala assim, você precisa desfrutar das bênçãos do reino presente sem perder a visão e a perspectiva da bênção do reino futuro. E isso traz à nossa realidade algo tremendo. Pastor, o senhor está falando que eu vou ostentar? Misericórdia, nunca, está amarrado. Mas eu estou dizendo que você vai viver uma vida abundante que o Senhor tem para você. Você vai poder trabalhar legal, você vai poder estudar legal, você vai poder vir para a igreja bacana, você vai poder ter uma vida agradável no Senhor. Mas destas coisas, elas jamais, para um homem de Deus, uma mulher que recebeu esse ruach, recebeu esse Espírito que fortaleceu dentro, esse Espírito que te impulsiona para fazer a obra missionária, a obra do Senhor, esse homem ele não vai perder de vista as bênçãos do reino futuro. Nós temos uma casa, nós estamos de passagem nessa terra. A nossa passagem aqui é transitória. Mas enquanto nós estamos aqui, enquanto nós estamos vivendo aqui, eu quero que você entenda, irmãos, Deus está nos levando para esse novo tempo. E nesta manhã é isso que eu estou falando para você, vivendo a expectativa de algo novo de Deus. Quando eu estou no posicionamento e eu vou para o impulsionamento, eu me impulsiono assim como os discípulos, assim como os apóstolos que estavam lá aguardando quietinho o cumprimento da promessa. O Senhor diz, volte para Jerusalém, não arrede o pé de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos e haja um cumprimento da promessa. Queridos, eu estou ali na expectativa
expectativa desse novo tempo. Se você entrou aqui nessa manhã dizendo assim, olha, qual é a minha expectativa? Eu quero dizer para você, existe algo novo de Deus para você e você precisa impulsionar isso, você precisa movimentar isso. Você vai ser confrontado todos os dias. Pedro foi confrontado. Quando desce a presença do Espírito que enche a casa, que dá aquele barulho, que todo mundo fica cheio do Espírito, alguns falam, quem é esse, que é aquilo? Aí começa aquela conversa, Pedro fala, não, ninguém está aqui embriagado. Pedro era muito doido. Sabe, Pedro tinha um temperamento absurdo. Mas depois da ressurreição, Pedro muda um pouquinho o temperamento. Porque antes da ressurreição, por isso que eu tenho um filho que chama Pedro, eu falo que o meu Pedro é depois da ressurreição. Porque antes da ressurreição, não dá. Não dá. Mas depois, Pedro naquele temperamento, ele chega e fala, gente, não, vamos parar com isso. Irmãos, eu quero falar isso aqui na linguagem bem atualizadíssima. Na linguagem bem atualizadíssima. Você vai ser confrontado todos os dias, porque você vai desejar viver a expectativa do novo de Deus. Entenda, essa conferência, esse aniversário não foi criado, não nasceu, né? Apenas, nós vamos celebrar. Não, existe algo profético, existe um despertamento. Quando eu disse ontem do despertador, você pá, aquele barulheiro do despertador, você levanta e você não vai lá e apaga aquilo aí, eu vou dormir mais um pouco, e aí aquele segundo sono que vem, você não acorda de jeito nenhum. Então você precisa falar assim, olha, Deus me posicionou e agora eu estou subindo nas asas do Espírito, porque eu vou ficar até o cumprimento da promessa de Deus sobre a minha vida. Sabe, queridos, até o cumprimento pode dar glória, pode glorificar o nome do Senhor, até o cumprimento, viva isso. Sabe, nós ficaríamos, ora pastor, ora queridos, aqui falando sobre essa linha do tempo, das bênçãos extraordinárias que o Senhor realizou através dos apóstolos na igreja primitiva. Nós ficaríamos, ora, fazendo assim, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas sabe por quê? Porque um grupo decidiu no coração. Alguns falam que apenas os 12, outros falam que todos os 120 foram tomados pelo Espírito. Então, existem várias linhas que vão dizer que eram apenas os 12, outros eram apenas 120. Mas pra gente, eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar em número, eu quero pensar o seguinte, que nós estamos aqui nesta manhã e aqui o Senhor pode derramar algo sobrenatural. Mas a questão é essa, você precisa entender isso aqui, vai pegar em você e vai pegar no outro. Sabe por quê? Lembra que eu disse? Quando você recebe esse pleno de Deus, esse enchimento do Senhor, você se fortalece, aí você fica valente. O homem de Deus e a mulher de Deus, cheio, tomado pelo Espírito, ele vai na ousadia, ele vai na força do Senhor, ele fala, estou impulsionado, eu vou profetizar, eu vou liberar sobre a minha casa, eu vou liberar sobre a minha família, sabe, irmãos, eu vou liberar sobre esses vales de ossos secos. Eu quero dizer para você uma coisa nessa manhã que veio ao meu coração aqui agora, nem está escrito aqui, mas veio ao meu coração. Olha, de repente você está vivendo uma situação difícil, grave isso no seu coração, pega essa chave para você aí agora, grave isso no seu coração. A situação pode estar assim, ela pode estar assim, mas ela não é para ser assim. Eu vou repetir isso para você pegar. A situação ela pode estar assim, mas se você recebesse o ache do Espírito, reunido nesse mesmo lugar, você vai olhar para aquela situação e vai dizer, situação, você está assim, mas você não é para ficar assim. E eu vou profetizar sobre você. Eu vou profetizar sobre você. E você, nossa, a última música aqui, eu disse, meu Deus do céu, o Espírito Santo, ele faz não é a palavra fofoca, né? Isso, ótimo, me ajuda. Ele faz uma comunicação gospel. Porque a Alessandra estava cantando e ela começou a profetizar na canção e disse, está pregando tudo, vou ficar quietinho. Eu disse, pastor Marcos, a mãe profetiza. Daqui a pouco ela canta essa última canção. Sabe o que é isso, irmãos? É assim, olha, é você olhar para essa situação e falar assim, você está assim, mas eu estou dizendo para você, eu estou cheio do Espírito Santo, o Senhor me incapacitou, eu estou debaixo de uma promessa, você não vai ficar assim. Você não entendeu isso aqui não? Que Deus te trouxe essa manhã para você olhar para uma realidade, mudar essa realidade pela força do Espírito. Pega essa chave para você, só você, diga assim para a pessoa que está do céu, só você, através do Espírito, que veio sobre a sua vida, pode mudar uma realidade. Você pode olhar para a situação e falar assim, você não vai ficar assim.
Você não vai ficar assim. Irmãos, eu já recebi muitas negativas aqui na vida. Mas se eu tenho uma direção de Deus, eu sou pelo Espírito, eu sou tomado aqui. Pedro foi questionado na pregação, a situação ficou toda, digamos assim, delicada. E ele disse, olha, não, esse povo, que é isso, gente, que esse povo está falando, cada um entendendo na sua própria língua, vê essa unção sobre este povo, eles estão falando na própria língua, esse povo deve estar embriagado. Pedro, calma, gente, calma, não tem ninguém embriagado aqui. Aqui é porque vai se cumprir alguma coisa. Aqui já está se cumprindo. E Pedro quis mostrar para os judeus assim, ó, eu sei do que eu estou falando. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu com Joel. Aconteceu isso, isso e isso. Joel disse que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito. Pedro está dizendo, eu vou mostrar para vocês que eu conheço a Bíblia. Eu vou dizer para vocês que Davi falou sobre isso. Eu quero dizer para você, como disse o apóstolo Paulo, subjuga o meu corpo e reduza a escravidão, para que tendo eu pregado, não venha a ser desqualificado. Sabe o que Paulo estava dizendo isso? Ele estava dizendo assim, olha, o que eu prego, eu vivo. Para que ninguém na assembleia se levante e fale, você é um mentiroso. Você está pregando, mas aqui você não vive isso. Que isso é que mata qualquer pregador. Né, pastor? O cara se acha a última bolacha do pacote. E não sabendo ele que a última bolacha sempre está quebrada. Cara, já chega soberbo, já fala isso. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que a Bíblia diz? Nós não recebemos bem algum se do céu não nos for enviado. Por isso que Paulo disse, eu subjugo o meu corpo e recuso da escravidão, para que tendo eu pregado não vai ser desqualificado. Porque eu estou te falando de algo que o Senhor tem ardido no meu coração. Eu tenho vivido isso há anos. Anos. Eu olho para a situação e eu não aceito a situação. Eu sou melhor do que ninguém, absolutamente nada. É porque eu entendo que o Senhor, através da sua palavra, eu posso trazer aquela realidade que está lá no céu, trazer para a terra e profetizar, porque existe sobre a minha vida o cumprimento da promessa do Senhor. E Pedro disse assim, olha, nós estamos pregando, em outras palavras, é porque nós estamos debaixo. Sabe por que desceu essa unção sobre a casa inteira? Imagina aquele vento, aquele barulho, que a Bíblia diz que era um vento forte, para chamar a atenção, para que todos pudessem vir. E a presença de todos que estavam ali, porque tinha gente de várias regiões, era a festa de Pentecostes. Era uma oportunidade da liberação da palavra. Tanto é que nós vamos ver quantas pessoas se converteram na primeira pregação de Pedro. Sabe o que eu quero dizer para você nesta manhã? É que o Espírito que está sobre a sua vida é o mesmo que está sobre a vida do seu amigo, que buscou o Senhor. Deus continua se manifestando. A Bíblia diz que Deus continua o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. Ele continua se manifestando. E eu quero que você entenda, não se estacionou. A bênção e a unção do Espírito, ela não se restringiu lá no passado. Ela continua neste movimento aqui. Então, não se restringiu. Pastor, mas foi lá no passado. Foi lá no passado, você aprendeu ontem que o passado ficou no passado. Você hoje está aqui sendo impulsionado a trazer essa realidade e falar, não, a partir de hoje, aquilo que eu experimentei ontem, aquilo que nós ministramos ontem, o louvor de ontem, a pregação de ontem, limpa o altar da cinza. Já queimou, meu filho. Já queimou. Você tem que limpar o altar. Tem gente que acumula cinza. Quem faz churrasco, quem sabe se deixar o carvão lá na churrasqueira queimou e depois colocar outro por cima, tem dificuldade de pegar, porque a cinza atrapalha. Tem que limpar. Tem que limpar, sabe? Você tem que limpar, sabe? E a partir daí você vai entender isso aqui. Olha, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer assim, ó, se prepare para viver o novo de Deus sobre você. Eu acho que você não entendeu isso. Irmãos, se alguém está dizendo assim, se prepare para você viver o melhor de Deus para a sua vida. Eu já estou aqui assim dizendo, eu quero. A gente tem uma tendência muito grande, sabe, irmãos, tem mentiras que são lançadas sobre as nossas vidas, que a gente, se a gente não vigiar, nós vamos pegar essas mentiras e transformá-las em verdades. E tem gente que vive, o diabo faz isso. Ele lança mentira, usa pessoas, e as pessoas pegam essa mentira e fazem como se fosse verdade. Aí vive uma vida medíocre. Pastor, o que é essa vida medíocre? É a vida na média. Tem gente que está sempre na margem. Mas você entenda, queridos, quando o cumprimento da descida do Espírito veio sobre a igreja em Pentecostes, o trem pegou fogo. O trem, sabe? Eu quero que você entenda o negócio.
Eu quero que você entenda. Você vai fazer a coisa, você vai fazer um barulho santo. Você vai fazer um barulho santo. Pastor, eu vou fazer que tipo de barulho? Barulho no espírito. Porque existe dois tipos de barulho. Existe a lata vazia. Tem muito crente lata vazia que roda, sapateia, roda igual o peão da casa própria, né? Roda, bate pra lá, mas não passa disso. Mas existe esse que faz tudo isso, que roda, que pula, que faz, que sapateia, mas que continua com a vida ilibada diante do Senhor. É a diferença de quem está cheio pelo pleno e pelo plesso. Enchimento para si e enchimento que transborda para o outro. Pegou essa chave para você? Só você pode fazer isso. Só você pode receber a unção. E aí você se põe de pé e fala: estou cheio. Não apenas um estado de soberba. Tem muito crente obeso. Pastor, o que é crente obeso espiritual? É aquele crente que engorda com a mensagem, que engorda com o poder, mas não sai daquilo. Não passa para ninguém. Quando a unção do Espírito veio sobre a igreja, sobre Pedro, sobre os apóstolos, sobre todos que estavam reunidos naquela casa, eles incendiaram todas as pessoas. Por isso que essa unção não estaciona. E eu quero abençoar na sua vida, dizendo para você assim: olha, quando nós decidimos viver aquilo que o céu planejou, acontece algumas coisas. Estava escrevendo isso, eu fiquei assim: meu Deus, o que eu coloco assim? Ah, Senhor, não, coloca assim: quando você decidir viver, porque é questão de decisão. Eu prego sempre sobre isso, irmãos. Eu não prego sobre essa questão de, se você, vamos embora, e não sei o que, quem sabe que eu... Não, você precisa decidir. Isso é questão pessoal. Quando você decide viver as realidades do céu para a sua vida, algumas coisas vão acontecer na sua história. Você recebe isso? Pastor, eu decidi que eu estou cheio do Espírito Santo. E eu quero viver aquilo que o céu planejou. Queridos, existe um planejamento do céu para a sua vida. Sabe que ninguém vai roubar aquilo que Deus tem para você. Ninguém vai tomar. A única pessoa capaz de não receber tudo que Deus tem para a sua vida é você mesmo. Pastor, mas eu não recebi por causa de fulano. Conversa, irmãos. Pastor, eu não recebi porque eu fiquei com chateação da irmãzinha. Conversa. Mas eu fui para a igreja, a pessoa chegou lá, não me cumprimentou, o pastor não me cumprimentou, a pastora não me cumprimentou. Mimimi. Tem hora, queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui. O Senhor está mandando dizer isso para você. Tem hora que alguém não vai te cumprimentar. Não é porque ela não quer te cumprimentar, é porque ela está precisando ser cumprimentada por você. E ao longo da história nós aprendemos esses ranços que a gente precisa estar dando esses crentes cheios de, esses crentes florzinha de Jesus. É você que precisa decidir. Pastor, eu estou aqui nesta manhã e eu vou decidir a viver o planejamento de Deus para a minha vida. A Bíblia diz que o homem faz plano, mas a resposta vem do Senhor. Pegue os teus projetos, subjugue a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável e soberana. E se for de Deus para a sua vida, fala: Senhor, eu quero viver os sonhos do Senhor para a minha vida. Então, quando alguém decide, eu já estou falando que alguém que está cheio do Espírito decide viver aquilo que o céu planejou, algumas coisas acontecem. Primeiro, grave no seu coração aí. Primeira coisa, para aquele que deseja, eu desejo viver aquilo que o céu planejou. O seu coração, o nosso coração, ele se aquece. Duas coisas que acontecem aqui. Quando eu decido viver aquilo que o céu planejou para a minha vida, o meu coração se aquece e desperta para uma fome e uma manifestação do Senhor. Eu quero viver o que o céu planejou. O meu coração, ele começa a se aquecer. O meu coração, ele se desperta para viver uma fome pela manifestação do Espírito. Eu estou no culto, eu estou dizendo: Senhor, toca em mim. Espírito, toca em mim. Irmãos, culto, ele existe não para ser assistido. O coral estava aqui, ninguém assiste coral. As crianças cantando, ninguém assiste. A gente recebe de Deus aquilo ali. A gente vai no teatro, a gente assiste no cinema, mas culto, irmãos, você não vem para assistir, você vem para dizer: Espírito, eu estou aqui.
criança cantou, os adultos cantaram, sabe, alguém ministrou, alguém falou uma palavra, fala comigo. Eu quero ser confrontado nesta manhã. Eu quero ser confrontado na tarde, eu quero ser confrontado à noite. Sabe por quê? Porque se eu estou vivendo o planejamento do Senhor para a minha vida, o meu coração já está aquecido. O meu coração já fez o quê? Despertou para viver tudo aquilo que é manifesto pela fome do Espírito do Senhor. Porque a Bíblia diz primeiro que o Espírito desce. Acompanhe comigo esse raciocínio. A Bíblia diz que o Espírito desce. Depois que o Espírito desce, o que acontece? A igreja foi impactada. Entenda isso aqui. O Espírito desce. A igreja foi impactada. Depois que a igreja é impactada, ela foi impulsionada. Porque tem o discurso de Pedro. A igreja é impulsionada. E depois, irmãos, ela é estimulada para viver de uma forma gigante. Eu nem botei de uma forma especial. Eu fiz questão, ainda falei para minha esposa, eu vou escrever aqui de uma forma gigante. Tudo aquilo que Deus preparou para você. Eu vou repetir. O Espírito vem sobre nós nesta manhã. Esse revestimento, esse ruach, esse sopro, essa novidade para a nossa história vem sobre nós nesta manhã. Vamos ser impactados pelo poder do Espírito. Uma vez impactado, eu sou impulsionado. Uma vez impulsionado, eu passo a ter estímulos. E esse estímulo é viver aquilo que Deus tem de melhor para a minha vida. Viver o gigante de Deus no meu trabalho, na minha profissão, no meu ministério, nos meus relacionamentos sociais. Irmãos, em nome de Jesus, entenda uma coisa, o mais importante hoje é que vocês vão viver, vão fazer uma grande mudança no curso da história sua pessoal e no curso da igreja. Eu vou repetir para você, o mais importante é que a presença do Espírito Santo vai mover o seu coração a ponto de você viver o melhor de Deus para a sua vida e viver o melhor de Deus para a igreja. Todo homem de Deus despertado pelo Espírito, ele é impulsionado, intencionado a viver pelo Espírito. E lembra do que eu disse anteriormente? Isso não fica com você, faz um crescimento sobre essa igreja. Sabe, queridos, o meu desejo nesta manhã de coração, é que as experiências que os discípulos tiveram, todas elas sejam internalizadas na minha e na sua vida. Eu vou repetir isso para você. A minha oração é que tudo que eles viveram, depois que vem a descida do Espírito, possa ser internalizado na minha vida. Você não pode sair daqui nessa manhã dizendo assim, foi mais um dia. Você precisa sair daqui nessa manhã confrontado, passar naquela porta. Eu posso terminar essa pregação, daqui a pouquinho eu vou dizer para você, tudo que você ouviu. Depois que você ouviu, o que você vai fazer quando você sair lá fora? Você precisa me responder. Você vai responder para você mesmo. A gente precisa apenas entender uma coisa, queridos. Houve um mover na vida da igreja e haverá um mover sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. Se a gente olhar aqui, a Bíblia vai falar no capítulo 2, lá no versículo 36. Olha que mover maravilhoso. Quando eles viveram a expectativa, a Bíblia diz que houve um fogo na pregação de Pedro. Depois você pode ler na sua casa. O capítulo 2, 36, versículo 36 até o versículo 41, houve fogo na pregação de Pedro. Sabe houve fogo, houve mover na pregação de Pedro. E a Bíblia diz que eles oravam de forma intensa. E nesse primeiro mover aqui, sabe, queridos, a Bíblia diz que houve um mover sobrenatural, houve um mover, e a Bíblia diz que as almas se converteram. Tivemos ali mais de 3 mil almas convertidas. Era a pregação de fogo, era a pregação de poder. Sabe, olha o poder, olha o fogo. Eles oravam, tinham poder. Eles decidiram viver aquilo que era o cumprimento, o planejamento de Deus. Por isso que no discurso dele ele fala, olha, já foi predito lá pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria. Davi falou sobre isso. Eles estavam debaixo de uma nuvem de promessa para viver o planejamento da história do Senhor para a vida da igreja. Deus tem uma história para você, querido. Deus tem um futuro brilhante para você. Você precisa ir no céu e falar, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor tem para a minha casa, para a minha vida profissional? Olha, eu vou te dizer uma coisa, nesta manhã, sem medo de errar, se você nunca fez essa oração, e se você fizer essa oração ainda hoje, ouvindo apenas a voz do Espírito, você vai receber essa unção nesta manhã, e
vivendo apenas aquilo que o Espírito tem para você, Ele vai falar claramente no seu coração: meu filho, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso para você. Mas quando você orar, fala: Senhor, cale a voz do meu coração. Eu quero ouvir o Senhor. Eu não quero nem ouvir o diabo falar comigo. Cala a boca dele. Mas eu quero ouvir o Senhor. Ele vai dizer para você assim: olha, você está nessa direção, eu preciso que você venha para essa. Você está nessa outra, eu preciso que você venha para essa. Irmãos, em nome de Jesus, nesta manhã, eu quero abençoar a sua vida dizendo isso para você. Eu vim falar desse despertamento, eu vim falar dessa manifestação, eu vim falar da presença da glória sobre a sua vida. Viva isso, que vocês possam viver intensamente o fogo do Espírito Santo que arde em seus corações. Arde outra vez como na primeira vez. Aquece o nosso primeiro amor. Esse fogo, pelo poder do Espírito, atrai esse fogo, atrai essa presença, incendeia a vida com esse poder, sabe, irmãos? E isso não vai te atrapalhar. Espalha isso, não estacione em você. Irmãos, olha, em nome de Jesus, o Espírito Santo tocar no seu coração. Nós vamos ver aí, com o discurso de Pedro, 3.000 almas foram beneficiadas. 3.000 almas foram impactadas pelo discurso de um homem que aguardou pacientemente a promessa: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Estavam todos reunidos e ouviram aquele som, como som impetuoso de um vento forte encheu a casa. Pedro se posiciona, Pedro se impulsiona e começa a pregar. E a Bíblia diz que as almas foram beneficiadas através de uma mensagem, através de uma pregação de Pedro. E a igreja passa a viver intensamente, a igreja primitiva passa a viver intensamente tudo aquilo que Deus designou para ela. Em nome de Jesus. Eu vim nesta manhã dizer para você: viva intensamente tudo que Deus planejou para você. Pastores, vivam intensamente tudo que Deus planejou para essa igreja. Certamente oposições acontecerão, certamente dificuldades acontecerão. Mas sabe quando tem sido a minha oração? Muitas vezes, meus irmãos, eu estou falando isso aqui, o que eu estou vivendo, o que o pastor vive todo dia. O pastor vive duas fases. Tem dia que a gente está vivendo a fase das rosas. Eu vou falar como pastor aqui agora. Essa fase, né? Não como uma pregação, mas sentimento. Tem dia que a gente vive as rosas, mas tem muitos dias que a gente vive os espinhos. Mas é aí que os nossos lombos são fortalecidos para viver intensamente tudo que Deus tem para a igreja. Pastores, eu quero te falar debaixo da autoridade do nome de Jesus. É uma igreja profética. Não perca a essência do que Deus deu para vocês. Vocês estão debaixo de um cumprimento de promessa. Viva intensamente. Certamente oposições sempre vão acontecer. Mas sabe qual tem sido a minha oração na minha igreja? Senhor, eu quero viver em manancial, porque foi uma igreja que eu comecei também. Porque igreja, irmãos, não se abre. Se abre loja, boteco. Igreja nasce. Ah, o pastor Marcos, na pastoração abriu uma igreja. Mentira. Eles não abriram a igreja, não. Nasceu uma igreja no coração de Deus, veio para o coração dele e a igreja está aqui. Igreja que se abre, dura um pouquinho. Igreja que nasce, ela nasce com um propósito. Sabe quando tem sido a minha oração? Senhor, se alguém vai atrapalhar o projeto original desse crescimento, que o Senhor possa arrancar. Mas sabe o que eu falo ainda mais? Arranca, Senhor, mas arranca com raiz e tudo. Ninguém pode impedir. Você pode viver uma história diferente se você entender o planejamento de Deus para a sua vida no nome de Jesus. Sabe por que essas 3 almas aqui? Porque a igreja passou a viver intensamente tudo de Deus. A pregação de Pedro, ela foi uma pregação tomada, ela foi uma pregação no óleo, ela foi uma pregação gerada no Espírito, ela foi uma pregação de autoridade. A sua vida precisa ser gerada no Espírito, a sua vida precisa ser produzida no Espírito, precisa ser vivida no Espírito, despertada pelo Espírito, acordar no Espírito, andar no Espírito, caminhar no Espírito, profetizar no Espírito, pregar no Espírito, cantar no Espírito, estudar no Espírito. A
casa é a mesma coisa da igreja, a igreja é a mesma coisa de casa, na escola é a mesma coisa. Você não pode ser aquele crente camaleão que você vai se adequar com o ambiente. Eu quero te abençoar com mais uma lição. Quando nós entendemos para viver o planejamento de Deus para a nossa vida, o nosso coração, grave isso aí, o nosso coração não deseja ficar no lugar comum. Olha, irmãos, eu falo com muito temor isso. A presença do Espírito vem. A igreja é impactada, a igreja é impulsionada. Pedro começa a pregar as 3 almas nesta primeira pregação, tá? Porque depois tem outra. Que depois a Bíblia diz que chega a 5.000. Ah, mas teve um intervalo? Não, é tudo muito conectado, porque Pedro estava rasgando na pregação. Eu quero que você entenda isso nesta manhã. O nosso coração não deseja ficar no lugar comum. E eu falo com muito temor, sabe por quê? Porque uma unção foi liberada de forma extraordinária. Todo homem de Deus que recebe uma unção extraordinária, simplesmente a vida, que é uma vida comum, que é uma vida indiferente, ela perde força. Sabe aquela pessoa que tem aquela vida assim, sabe, meia boca? Sabe aquele crente mais ou menos? Aquele crente tipo, quem né, do chuchu, não tem gosto de nada. Sabe aquele crente que não incomoda nada? Sabe aquele crente que não é igual Jó? Que o inimigo dá testemunho. Aí fala, só estou vendo teu servo ali. Não é assim que o inimigo faz? Ô Senhor, é o teu servo Jó, ele deu testemunho. Tem muita gente, irmão, Jó, a Bíblia diz que era um homem íntegro, temente a Deus, desviava do mal, tá? Tem crente que não faz diferença nenhuma. No sentido assim, trivial. Vou ali, bato meu ponto, né? Vou ali, bato meu ponto na igreja. Aí, olha, presta atenção. Quando você recebe essa presença do Espírito, você tem o desejo de sair deste lugar comum. Aí quando a presença do Espírito vem, a indiferença, a apatia perde força. Aí você já não quer ser mais aquele lugar comum. A Bíblia diz que quando essa unção veio sobre eles, simplesmente a vida que era comum, a vida que era, sabe, indiferente, ela perde força. Nós somos tomados pelo poder do Espírito e a vida se torna potencializada. A vida se torna extraordinária. Aquele que é comum passa a viver de forma incomum. Passa a viver aquele crente cheio do poder, sabe, viver aquele, não é um crente soberbo, não é, até porque a santidade, ela não está atrelada à maneira como a gente, né, eu vesti disso, não, a santidade, ela não te afasta das pessoas, muito pelo contrário, a verdadeira santidade, ela te aproxima até aqueles que precisam receber o impacto. Ah, mas eu sou muito santo, eu não me incomodo, não, aquele que é comum, sabe, comum, quando recebe a manifestação do poder, a vida comum perde força e ele passa a viver o extraordinário de Deus. A Bíblia diz que todos foram despertados pelo poder do Espírito Santo. Aí em Atos capítulo 2 aqui vem uma chave maravilhosa. A vida comum se torna extraordinária e cada um vivia com maestria o que recebeu do Senhor. Olha, querido, se você foi impactado pelo poder do Espírito Santo, você vai viver com maestria. A Bíblia diz que eles se reuniam lá no capítulo 2, a partir do verso 42, a Bíblia diz que eles se reuniam e eles comiam juntos. A Bíblia diz que eles se amavam. A Bíblia diz que eles dividiam os seus bens. A Bíblia diz que uns ajudavam aos outros. Isso é o que? É quando nós somos comum, recebemos o Espírito, nos tornamos extraordinário com a presença marcante do Espírito. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Sabe por quê? Quando nós saímos do lugar comum, nós mudamos a nossa maneira de pensar, nós mudamos a nossa maneira de agir e nós mudamos a nossa maneira de viver. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já penso as coisas do céu, não as coisas da terra. Sabe, o nosso coração se aquece. Nós não somos daqueles do Egito que quando estavam caminhando, eles falaram assim, nossa, mas nós estamos com a saudade da cebola, dos pepinos e dos alhos. Né? Caminhando e saindo do Egito, levando para a terra prometida, para a terra que manda leite e mel. E eles falaram assim, que saudade dos pepinos, que saudade da cebola, que saudade. Tem crente, irmãos, que tem saudade das coisas da terra.
Eles tinham saudade só de comida rasteira. Só de coisa rasteira. O crente tomado pelo Espírito de Deus, que desejou viver intensamente o que Deus tem para a vida dele, que desejou sair do lugar comum e viver uma vida extraordinária do Senhor, ele passa a pensar nas coisas que são do alto. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Ele passa a viver o extraordinário do Senhor. Olha aqui para mim nesta manhã. Libere. Pega essa chave para você. Libere a estrada da sua vida para o Senhor passar. Senhor, eu estou livre. Pode passar. Potencialize a sua vida. Eu te convido nessa manhã a você viver o máximo. Eu te convido nessa manhã a você viver o extraordinário. Eu te convido a você viver nessa manhã o melhor que Deus tem para você, querido. O melhor que Deus tem para você. Chega da gente ficar caminhando pelas beiradas, comendo pelas beiradas, ao invés de pularmos nas águas do oceano do Espírito. Deus tem muito mais para você. O louvor está ministrando um mergulho. Ah, pastor, mas tem alguém do meu lado? Irmãos, amém. É você e o Senhor agora. Ah, mas não tem mais nem menos. Tem uma vida extraordinária. E eu quero concluir nesta manhã dizendo assim para você, mais uma lição. Quando você deseja viver tudo que Deus tem para você, o melhor de Deus, o planejamento, porque eu estou falando para quem já está impulsionado. Passamos a viver exatamente, grave isso, passamos a viver exatamente o tempo de milagres. Eu gosto de falar de milagres. O fato da descida do Espírito Santo sobre a igreja, houve um mover tão grande que a igreja passou a viver de vários milagres. Ainda no capítulo 2, nós vamos ver vários milagres. A Bíblia diz que todos estavam, lá no capítulo 2, versículo 43, a Bíblia diz que todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Quando nós estamos tomados pelo Espírito, nós passamos a viver um tempo de milagres. Lembra que eu disse no início? Você olha para a situação e você profetiza. Aí você vai lá no capítulo 5, versículo 12 em diante, você vai ver as enxurradas de milagres que foram realizados. Sabe o que me chama a atenção, irmão? Que a igreja continuou gerando, mesmo depois da descida, né? Claro, a igreja continuou gerando uma atmosfera profética de milagres sobre a igreja primitiva. Ela não estacionou, lembra que eu disse anteriormente? Quem recebe não estaciona, dá passagem. Vamos embora. Faz a coisa andar, faz a coisa andar, faz a coisa andar. Sabe, começou a gerar uma atmosfera espiritual, onde os milagres eram manifestos o tempo todo naquele lugar. Sabe, queridos, Deus não mudou. Os milagres eram manifestos de forma global, de forma genérica, mas também os milagres eram feitos de forma individual. Quando Pedro sobe ali, está aquele paralítico é curado. Sabe, queridos, quando nós encontramos Saulo, é transformado, milagre da igreja, se torna Paulo. Deus usava as mãos dele, através da mão dele curava. Pedro, as pessoas levavam os doentes, a sombra curava. A igreja passou a viver tempo de milagres. Deus não mudou, Deus continua fazendo milagres. Deus continua fazendo milagre. Era uma igreja, irmãos, que sabia exatamente em quem cria, pastor Marcos. Eu quero que você saia daqui nessa manhã dizendo assim, olha, eu sei exatamente em quem eu tenho crido. Eu sei exatamente. Eu profetizo que este lugar será tomado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Queridos, queira sempre estar aqui. Não olhe para este lugar, não olhe para a sua vida espiritual como se fosse mais um dia para você estar, mais uma convocação para você estar. Queridos, vamos adorar o Senhor. Fica de pé todo mundo. Querido, levante sua mão. Não queira estar neste lugar. Queira, sabe, o desejo de vir. Este ambiente é ambiente de milagres. A sua vida pode ser um ambiente de milagres. Clame por essa presença. Deus vai manifestar nesta manhã o novo dele sobre nós.
Eu quero todos os dias o renovo do Senhor sobre a minha vida. Todos os dias esse despertamento de impulsionamento, sabe? Viver aquilo que Deus planejou em nós em adoração. Viver aquilo que Deus planejou em nós para uma vida de adoração genuína. E essa atitude vai trazer sobre nós a presença do Senhor sobre a nossa vida, a presença do Senhor. E consequentemente, quando eu tenho a presença do Senhor, consequentemente Deus olha e atende a minha petição. Deus ouve e atende o meu clamor e se inclina o meu coração. A Bíblia diz, queridos, que eu quero concluir nesta manhã dizendo para você: a igreja orava e as coisas aconteciam. Atos 1, Lucas relata. Atos 2, o Espírito desce. Começam os milagres, começam as conversões. Mais de 5.000 almas se convertem. E a coisa vai andando, a coisa vai andando, a coisa vai andando. Pedro é chamado para ser preso, para questionar. Pedro fala: não tem nada não, está tudo de boa aqui. Estou pregando e tal, está acontecendo tudo. Liberta esse homem, que esse homem não tem nada. Aí a gente continua caminhando. Chega lá na frente, no capítulo 12, a gente encontra Herodes enfurecido, virado no Satanás. E fala: gente, nós temos que prender esse sujeito. O evangelho se expandiu demais, porque houve uma decisão lá atrás. Você entende isso? E Pedro é preso. Mas a igreja orava. Aí é que é a grande diferença. Sabe aquela igreja do extraordinário, que decidiu sair do lugar comum, que decidiu aguardar em Jerusalém, que decidiu, o Espírito desceu, a pregação? Quando Pedro é preso, todos estavam na casa da irmã Maria, em oração, dizendo: Senhor, depois da festa vão matar Pedro. Senhor, depois da festa vão matar Pedro. E agora vai ser um escândalo para a igreja, porque Tiago já tinha sido morto, já foi um desastre. Mas a morte de Pedro era um desastre em dobro. Escuta aqui. O que Deus planejou para a sua vida, dentro de tudo que eu te falei nesta manhã, não tem capeta, não tem demônio que possa impedir. Você pode estar até com dificuldades que todos nós passamos, mas ninguém, sai daqui nesta manhã dizendo, ninguém, absolutamente ninguém vai impedir o agir de Deus sobre a sua vida. Você está dentro de uma igreja que tem uma equipe séria. A igreja que ora, os milagres, eles acontecem. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso, 4 escotas com 4 soldados cada um. Estamos em 16. Passa por uma, passa por outra, passa por outra. E na frente ainda tinha um portão. Herodes disse: ninguém vai facilitar a saída desse sujeito. E eu estou muito popular aqui no meio do povo. Já arrebentei com um. Vou apresentar o Pedrão agora. E todo mundo, porque ele estava popular, né? Se achando. Ele esqueceu que tinha uma igreja que orava. E a Bíblia diz que a igreja em oração, o anjo visita Pedro. Pedro é liberto da prisão. Volta para a casa da irmã e fala: Deus me libertou. Quando a igreja ora, irmãos, não tem que ser. Se você entrar no teu secreto e entender que você está vivendo esse novo tempo, de tudo que eu ministrei nesta manhã, Deus vai fazer sobre a sua vida. Que o Senhor te dê graça para você se posicionar e simultaneamente você deixar todas as coisas do passado, ver que só você pode ver, queira ver, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua história.
Ele vai fazer estradas para você no deserto. Ele vai fazer nascer água aonde não tem água. E depois você já se posicionou para viver o novo de Deus. Você está impulsionado agora pelo poder do Espírito Santo. Você está impulsionado a viver o planejamento do Senhor para a sua vida. E esse planejamento de Deus vai mudar a sua história. Vai mudar a história da sua vida profissional. Vai mudar a história da igreja. Ninguém pode impedir uma unção que está sendo derramada sobre você nesta manhã. Eu quero orar com a igreja, mas eu preciso que você entenda uma coisa, irmãos. Eu passaria a tarde inteira, o dia inteiro, os pastores, obreiros, se você não decidir no seu coração a saber que o vento vai soprar sobre este lugar. E você vai falar: Senhor, assim como eles receberam para enchimento e para pregação, eu quero para enchimento e quero para ministração. Quero para crescer. Quero viver o novo do Senhor sobre a minha vida. Eu quero que esse vento sopre sobre nós nesta manhã. Fica de pé no nome de Jesus.